Muito bem, pessoal. Iniciando mais uma videoaula de AutoCAD. A gente está chegando agora bem próximo do fim do conteúdo. Eu já mostrei para vocês as funções principais de desenho, de modificação, de anotação, né, uma tradução portuguesa aqui, que é cota e texto. Já falamos dos blocos também, que é uma parte importante do conhecimento. Falamos dos layers também, que é fundamental. E agora eu vou falar para vocês como que eu faço para plotar um desenho, como que eu escolho a melhor escala para o meu desenho também, que é algo até que a gente já viu na teoria, só que na teoria que eu digo na parte escrita da disciplina, né? Mas aqui no AutoCAD tudo é mais fácil. Vocês devem ter percebido isso, que boa parte do trabalho é feito digitalmente. A gente basicamente pensa aqui e a execução é bem mais simples. Então, trouxe para vocês aqui um exemplo. O que seria um projeto que eu fosse colocar no AutoCAD, por exemplo, né? Fazer um projeto profissional e tudo. Então, você pode perceber aqui que nós temos uma folha, formato A0. Então está escrito aqui as dimensões dela. Vocês vão perceber também que a dimensão dela, se eu for medir aqui agora, não vai ser bem essa dimensão que está escrito aqui, mas está indicando que a dimensão dela é essa e está correto. E é um projeto elétrico. Então eu tenho aqui uma planta de uma casa. Então, só para vocês entenderem, tem uma área grande aqui que é a cozinha, uma área de jantar, uma sala de televisão, um quarto, dois banheiros, outro quarto, tem uma parte externa com uma garagem, que tem uma porta para entrar na casa. Então, esse é o projeto. Tem vários detalhes aqui embaixo, pessoal, que a gente chama de detalhes de montagem ou detalhes de construção. Então, está indicando como que eu monto a tomada de telefone, como que eu monto a tomada de antena de televisão, algumas notas que quem estiver fazendo as instalações tem que ler, porque tem algumas orientações em relação à espessura dos cabos, dos eletrodutos, sobre as cotas. Aqui tem um detalhe de montagem do quadro principal de rede e telefone. Aqui já tem o poste de entrada de energia também, indicando para quem for montar. A simbologia, o que cada símbolo ali significa. Então, projeto normal. E aqui embaixo tem uma legenda. Como nós também vimos lá no início da disciplina, toda folha de projeto assim, de desenho técnico tem uma legenda, que vai indicar quem é o desenhista, qual que é a revisão, qual que é a escala, né, o motivo, qual que é o título daquele desenho e assim por diante. Percebemos também que a escala da nossa planta é 1:50. Então, esses desenhos embaixo não tem escala, vem escrito neles, ó. É só uma ilustração para facilitar a montagem. Então, não tem compromisso com a realidade, as proporções entre os tamanhos, apesar de estar muito bem desenhado. Mas essa planta inteira, ela é 1:50. O que significa isso? Significa que se eu pegar, por exemplo, o tamanho dessa porta, deixa eu medir aqui, vocês vão notar que esse desenho foi feito em centímetros. Então, está dando ali 130 centímetros. Essa porta tem 1,30 m de largura. E é ok, uma porta de entrada da casa. Agora, essa porta aqui que eu vou mostrar agora é a porta do banheiro. Olha o tamanho dela. 60 centímetros. Bem razoável também. E a cama? Qual que é a largura da cama? 1,60 m. Também ok, um tamanho bem comum. Então, nós verificamos aqui que o desenho foi feito em centímetros. Então, se a gente pegar aqui uma medida da largura da casa, né, uma largura da casa inteira, vai dar aqui 16 metros mais ou menos. Tranquilo? Então é uma casa, né, um desenho grande. E como que ele fez para escolher esse desenho, essa escala de 1:50, pessoal? Vou mostrar isso para vocês. É claro que tem a ver com a quantidade de informação que ele colocou dentro da folha. Porque como ele está com uma folha grande, ele teve que escolher uma escala que coubesse toda a informação que ele quer colocar, de um jeito que quando ele pegasse a folha de papel, ficasse visível. Então, ele poderia ter colocado isso numa folha A4, porque a folha A4 é retangular desse mesmo jeito. No entanto, com a folha A4, tudo ia ficar muito pequeno, impossível de ler. Então, é um pouco da experiência também. É difícil você acertar essas coisas de primeira, mas a gente está aqui para tentar e mostrar para vocês como que é a realidade. Então, esse desenho, pessoal, na realidade, quando você imprime ele vai ficar desse jeito. Então, vamos verificar aqui que é tudo preto e branco. Tem como imprimir colorido? É claro que tem, mas é muito mais caro e não é usual. A maioria das impressoras que a gente chama de plotter, que serve para imprimir projetos em folhas muito grandes, A0, por exemplo, elas vão imprimir sempre em preto e branco. Então, quem vai consultar isso aqui na hora da montagem, ele tem que ficar atento aqui às medidas, às legendas, à simbologia, para ele entender o que significa cada coisa e ter atenção, porque é difícil de diferenciar o que é um eletroduto, o que é uma parede. Então tem que ter ali uma visão já treinada. É claro que poderia se utilizar aqui linhas mais grossas, mais finas também. Tudo isso tem a ver também com o desenho técnico.
Então, como que eu saio desse formato para esse formato? Como que eu transformo meu desenho em PDF, por exemplo, para mandar imprimir no impressora e tal? Esse nós vamos ver agora. Então, para mostrar essa primeira fase, essa videoaula vai ser dividida em duas partes. Tem duas formas de fazer. Uma que é mais manual, que sinceramente eu até gosto mais, para ser sincero, e tem uma que o AutoCAD faz meio automático para a gente. Mas vamos lá, vamos fazer aqui a parte manual primeiro. Eu separei para a gente aqui só a casa. Então só está a planta da casa aqui. E aqui eu mostrei para vocês o tamanho das folhas. Então nós temos o tamanho das folhas, né, a dimensão de cada um dos lados. E temos aqui embaixo as margens. Então, por exemplo, a A4, a margem é esquerda 25 milímetros. E outras, né, em cima e embaixo na direita, 7 milímetros. A A3 é igual, a A2 é igual. Já na A1 e A0, que são as maiores folhas, a margem da esquerda continua sendo 25 milímetros, ou 2,5 cm, e do lado das demais, 10 milímetros, ou 1 centímetro. Então, todas estão desenhadas aqui, com as respectivas legendas. A legenda não é padronizada, o tamanho dela até o tamanho da caixa é maior, mas as informações não são. E a gente pode perceber aqui que a folha A0 realmente é a maior. Então, como que eu faria? Imagine a seguinte situação. Então, eu vou propor aqui um exercício, um exemplo. Eu quero colocar essa casa numa folha A0. Qual que é a escala que eu vou utilizar para ficar melhor na folha A0? A gente pode fazer até com mais de uma folha para ficar bem ilustrado. Então, eu estou com minha casa aqui, mostrando que a cota está em centímetros. Coloquei duas cotas só apenas. Essa cota de 1,30 m na porta e essa de 1,60 m na cama. Porque a gente vai poder conferir isso depois, para ver se ficou certinho mesmo. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou escolher, já deixei preparado aqui as folhas desenhadas. E as folhas estão desenhadas na mesma unidade de medida da planta inteira, centímetros também. E aí nesse passo aqui, pessoal, até que aqui não é tão importante, na próxima atividade vai ser mais importante definir as unidades. Mas sempre é bom quando você for fazer um desenho que é baseado na realidade, vai para uma folha, vai ser impresso, você usar o comando units, e vai definir aqui qual que é a unidade que você está usando. Como eu estou usando centímetros, eu vou passar aqui para centímetros também. Isso vai ser mais importante na próxima aula, mas já vamos colocar isso de uma vez. Aqui também tem a precisão do decimal, por exemplo, para mim 2 casas decimais é ok, eu não quero mais do que isso não. É até demais, na verdade. E também os decimais de ângulo. Por exemplo, eu posso colocar o ângulo em graus, minutos e segundos. Ou eu posso colocar simplesmente graus decimais, por exemplo. 0,2 graus, 0,3. Então, eu prefiro assim. E a precisão, eu posso colocar, por exemplo, uma casa decimal, 2, 3 e assim por diante. Mas os ângulos aqui, nesse tipo de desenho, que não tem tanta precisão assim, e a maioria das linhas é ortogonal, eu prefiro que ele deixe sem casa decimal também. E embaixo é unidades de medida de iluminação, que não entra no escopo dessa disciplina. Então, pode dar ok aqui depois disso. Feito isso, o que eu quero mostrar para vocês? Olha só, vou mover essa página, só para você notar que realmente a folha, que essa folha A0, pessoal, ela tem 1,20 m mais ou menos de largura, 1,18 m. Então, se a porta tem 1,30 m, só para comparar para vocês verem que realmente está feito na unidade certa, de centímetros. Agora, como que eu faço para escolher a melhor escala? Primeiro, você vai escolher a folha. Então, como agora é só a planta, não tem aquele tanto de informação extra, vou tentar colocar no A1. Então, eu vou pegar o A1 aqui, vou copiar. Também posso copiar com Ctrl+C e colar com Ctrl+V. Não falei isso anteriormente. Olha só onde eu vou posicionar essa página. Coloquei ela aqui no cantinho. Então eu posso fechar isso aqui, deixa quietinho, deixa eu copiar ela aqui de novo, que eu perdi. Vou copiar, então, levando ela para cá, pronto. E agora eu vou aplicar um fator de escala nela. E agora presta muita atenção. O fator de escala que eu vou aplicar é na página, não é no desenho. O desenho eu fiz ele em centímetros, normal, tudo certinho. E agora eu vou aplicar a escala na página. E como eu sei que o desenho anterior estava na escala de 1 para 50, eu vou colocar um fator aqui de 1 para 50 também. Então eu vou aumentar esse desenho aqui 50 vezes. Então, comando Scale, cliquei na referência, já escolhi uma referência especial aqui para o desenho crescer para o lado direito. Eu vou colocar aqui 50. Então, pronto, coloquei o fator 1 para 50. Meu desenho cabe aqui dentro? Vamos testar. Selecionei tudo, deixa eu mover ele para cá. Coube perfeitamente. Então, uma folha A1 com escala 1 para 50 é suficiente para o meu desenho.
Então eu poderia escrever aqui agora, olha, meu desenho. Lógico que eu poderia colocar isso aqui na legenda também, mas vou colocar aqui, escala 1 para 50. E vou inclusive aumentar isso aqui com o comando de scale. Pode colocar aqui umas 3 vezes maior, bem grande. Se eu quisesse, poderia colocar aqui também, na nossa... Aqui, olha, 1 para 50. Até já está escrito aqui 1 para 50, gente. Então, vocês vão notar que a página está muito maior. Olha o tamanho dela. Ela está com 4.155 centímetros de tamanho. Não, 4.205 centímetros de largura por 2.970 centímetros de altura. Isso significa que eu multipliquei essa folha A1 com essa dimensão por 50 vezes. E agora o meu desenho já pode ser impresso. Se eu tivesse reduzido o desenho para ele caber na folha, o que ia acontecer? Essa indicação de cota ia ficar 50 vezes menor. Eu poderia ter feito isso, gente. Olha só, vou até fazer para vocês notarem a diferença. Se eu quisesse, eu poderia fazer o seguinte, olha. Vou colocar meu desenho aqui. Eu vou reduzir o desenho, então muita atenção. Copiei. Vou reduzir o desenho. Então, só para mostrar para vocês que, olha, 1 dividido por 50, 0,02. Esse é o fator de escala que eu vou aplicar nele. Então, comando Scale, vou clicar aqui numa referência, 0,02. Poderia pegar meu desenho agora e trazer ele para dentro da folha A1. Ficou igualzinho o outro, olha. No entanto, as dimensões ficaram 50 vezes menores, o estilo de cota ficou totalmente inapropriado. Então, o que a gente faz? Aplica a escala na folha e tudo pode ser aproveitado, né? Todas as cotas ficam certinhas. E agora, para imprimir, como que funciona? Então, a gente vai usar agora o comando plot. O comando plot, a gente pode vir na opção do AutoCAD aqui, ou então até mais fácil, tem uma impressorazinha aqui em cima, olha, bem facinho, comando plot. Eu prefiro digitar plot mesmo, mais rápido para mim. Então, plot, vai abrir uma caixa de diálogo para eu poder configurar. E vocês vão notar agora que não é tão fácil igual imprimir uma página no Word, no Google Docs, é um pouco mais complexo. Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês. Primeiro passo, como a configuração aqui é um pouco complexa, pode ser interessante você criar um padrão de impressão, que você faz aqui em cima no Name, Page Setup. Vou criar um setup para mim, ele vai chamar exemplo. Exemplo 1. E eu vou salvar todas as configurações que eu fizer aqui nesse exemplo 1. Então, qual que é a impressora que você vai usar? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher a impressora. Como eu não vou imprimir isso aqui de verdade, eu vou salvar em um arquivo PDF, eu vou escolher esse aqui, e eu sugiro que vocês também escolham. DWG to PDF. Já é aqui uma aplicação do AutoCAD feito para isso, né? Para converter de DWG, que é o formato do AutoCAD, para PDF. Eu me precipitei um pouco, pessoal. Primeiro a gente faz todas as configurações e depois vem aqui no Page Setup e salva as configurações. Vamos lá. O que o AutoCAD vai imprimir? Como que ele vai saber o que eu quero imprimir? Você tem que vir aqui, olha, What to Plot. O que você quer plotar? Display? Se for display, ele vai imprimir o que está na tela. Olha o preview aqui, que é a pré-visualização. Ele vai mostrar para você que seu desenho vai ficar assim. É o que está na tela ali. Mas não. Você vai escolher sempre, pelo menos quando tiver uma página assim, eu acho que sempre, o Window. Clicou em Window, ele vai falar qual que é a janela que você quer imprimir. Então você vai clicar no primeiro corner, vai clicar no segundo corner e vai mostrar, eu quero imprimir tudo que ficou dentro dessa área. Olha só. Melhorou um pouco. Não ficou 100% porque eu não configurei a página ainda. Vamos escolher o tamanho da folha, Paper Size. Vamos procurar aqui a folha A1. Então eu vou procurar aqui a folha A1, achei essa daqui. Então tem dois formatos. Um é 8. Você pode perceber que um tem a largura primeiro, o outro tem o comprimento primeiro. Eu costumo escolher sempre o que tem a maior dimensão primeiro, porque a folha já fica deitada em formato paisagem. Olha como é que ela ficou. E aí a pré-visualização ainda não ficou 100%. Tá vendo? Vamos terminar de configurar. Agora você tem que clicar sempre em Center the Plot, para a plotagem ficar no meio da página centralizada. Fit to Paper também, você não quer aplicar fator de escala. Pode-se aplicar um fator de escala aqui na hora de imprimir, mas eu recomendo que vocês façam isso antes, nunca na hora de imprimir. E aqui você coloca a orientação do desenho. Normalmente vai colocar o Landscape, que é o paisagem. E aí agora sim, nossa plotagem já ficou melhor. Tá aparecendo uns detalhes aqui estranhos, pessoal, que eu tô até estranhando. Não era para estar aparecendo algumas coisas aqui não.
Eu vou pausar o vídeo e vou descobrir o que está acontecendo. Então, pessoal, retomando aqui, realmente tinha um bug acontecendo aqui no AutoCAD, mas eu já resolvi. Vamos terminar de fazer as configurações. Percebam agora que agora ficou normal. Eu posso ver a pré-visualização, está do jeitinho que eu quero. Tem minha legenda, tem a margem, tudo certinho. Só que ainda está amarelo o desenho. E eu quero que ele fique preto de uma vez, para eu saber como que ele vai ficar. Então, na ESC, essa questão da cor você resolve aqui em cima. E aí você vai escolher sempre, o None, ele vai sempre imprimir do jeito que está, do jeito que o desenho é na realidade. Você vai escolher aqui o monochrome. Aí vai falar, quer aplicar esse estilo para todos os layers? Você fala, sim, todos os layers tem que ser monochrome. E aí você vai no preview, vai mostrar aqui tudo na mesma cor. Por isso que é importante, por exemplo, definir um estilo bem definido para a cota. Olha, a cota fica do mesmo jeito da linha do próprio desenho. Então tá aqui, meu desenho está pronto, já posso fazer minha impressão. Eu só quero mostrar para vocês mais algumas coisas. Olha, algumas coisas importantes nesse Plot Options. Plotar transparência. Se você tiver usado um hatch com transparência, você tem que escolher aqui para ele mostrar a transparência na impressão. Senão o hatch vai ficar sólido, com o máximo de cor possível. Mostrar as espessuras de linha dos objetos. Também tem que clicar aqui se você tiver usado espessuras de linhas diferentes. Lembra de quando eu falei desse assunto nos vídeos, eu mostrei que você tinha que escolher uma opção para o AutoCAD mostrar isso? Então, aqui também, na hora de imprimir, você tem que forçar o AutoCAD a mostrar, senão ele não mostra. E fora isso, pessoal, agora é adicionar, por exemplo, eu vou chamar aqui de exemplo 1, que é minha página de setup definida. Então eu vou redefinir o que já estava salvo antes. Tem uma questão também que é importante, que é a última coisinha de imprimir que eu vou mostrar, que é o seguinte, vou clicar em propriedades aqui da impressora, e tem aqui, Filter Custom Paper Sizes. Aqui, olha, modificar padrões de tamanho de papel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o tamanho do papel que eu optei aqui no meu desenho. Eu posso verificar aqui que ele é o ISO Full Bleed A1. Então, eu vou procurar ele aqui embaixo. ISO Full Bleed A1. E é o que começa com 841. Cliquei nele. Vou vir aqui agora, modificar. Nesse caso, está tudo zero nessa parte. O que pode acontecer? Nem toda impressora consegue imprimir até a borda do papel. É bem comum, na verdade, ela deixar ali alguns milímetros de sobra para garantir que não vai ficar nada sem imprimir. Então, muitas vezes, você tem que conferir isso aqui no AutoCAD, porque o próprio AutoCAD, naturalmente, deixa aqui, às vezes, mais de 10 milímetros de folga entre as bordas, e aquela parte do desenho é perdida. E você tem que vir aqui e zerar esses números, senão você pode perder informação. E no nosso caso, não tem nenhum problema disso acontecer, de você zerar, porque a gente sabe que tem uma margem a ser deixada ali. E a margem nas folhas grandes, ela chega a ser, a mínima é 1 centímetro de espessura. Então não tem problema nenhum zerar isso aqui, viu, pessoal? Vai ficar um pouco mais claro na próxima aula, mas sempre é importante passar por aqui. Se tiver tudo zerado, já pode cancelar. Se não tiver, você zera, clica em avançar e finaliza essa parte. Mas como já está zerado, que eu já mexi nisso aqui antes, eu vou cancelar e deixar do jeito que está. E vou pressionar OK agora para fazer a impressão. Quando você pressionar, ele vai te perguntar onde você quer salvar esse desenho. Então eu vou escolher a pasta aqui e vou colocar exemplo plotagem, exemplo plot. E vou salvar. Então vai demorar um pouquinho, já está salvo, eu vou abrir a pasta aqui agora onde o desenho foi colocado. Então está aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Exemplo plot, já achei. Então cliquei 2 vezes e está aqui meu desenho. Ah, professor, como que eu sei que ficou certo a escala 1 para 50, por exemplo? Facinho, olha. 1,30 m que vai ter essa porta. Deixa eu fazer a medição. Meu programa aqui do PowerPoint, do PDF me permite fazer medições. Eu vou medir aqui a distância, olha. Vou medir desse. Não vai ficar 100% perfeito, porque não tem o snap aqui, né, pessoal? Mas vai ficar muito bom ainda. Então, cliquei. Olha onde o mouse está passando. Deu 2,61 centímetros. Vamos multiplicar isso aqui para 50, porque é a escala, para ver quanto seria na realidade. Então, se eu estivesse na obra com esse papel na mão, eu mediria com uma régua, veria que deu 2,61 centímetros e depois multiplicaria isso por 50. Olha lá, 1,30 m. Esse meio aqui foi minha medição que não foi tão boa, né, pessoal? Não estou com uma régua aqui, estou com um instrumento digital. Então, 1,30 m certinho.
Então, a partir de agora, qualquer medição que eu fizer nessa folha de papel, basta multiplicar por 50 que eu encontro a medida real do objeto na prática. Beleza? Então, eu provavelmente vou pedir um exercício sobre isso aqui para você fazer uma plotagem para mim, escolher a melhor escala e espero que você recorra a essa aula para poder fazer certinho. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.